Andressa toma ao vivo na cara. Eu preciso mostrar isso aqui pra vocês, gente. O que aconteceu nesse programa, nesse podcast. É impressionante o que você verá aqui. Você sabe quem é a Andressa que eu estou falando? Eu não posso falar o nome dela. Essa mulher é tão terrível. Ela é tão terrível. Ela carrega um peso, uma energia tão pesada, que se eu falar aqui Andressa e falar o sobrenome dela, você acredita que o vídeo desmonetiza? Você acredita que corta o alcance? É tão pesada, ela carrega uma energia tão maligna que até as redes sociais barram quando nós falamos sobre ela. É inacreditável isso. A energia pesada que essa mulher tem. Essa mulher, ela vive na promiscuidade. E ela acha que ela está salva, que ela é uma santa e que quando a trombeta tocar, ela vai ser a primeira a subir. Porque foi Jesus que chamou ela para ser desse jeito, para confundir os religiosos. Ela é daquelas pessoas que pensam que, independente do que ela faça, ela não perde a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Gente, imagina isso. Eu me batizei, aceitei Jesus, ganhei a minha salvação. Agora eu saio da presença do Senhor, vou fazer tudo o que eu quero fazer, vou pegar quantas mulheres eu querer pegar, vou viver uma vida igual ela vive e achar que, independente do que eu faça, eu continuarei salvo, a minha salvação estará garantida. Não, a Bíblia não diz isso. Já vou começar isso aqui jogando Bíblia aqui. A Bíblia diz que sem santidade é impossível você ser salvo. Sem santidade é impossível você ser salvo. É impossível você subir aos céus. Você não consegue ganhar a sua salvação sem a santidade. Porque ser salvo, para ser salvo, a santidade é primordial. A santificação é primordial. Alguém vai dizer, mas ninguém consegue ser 100% santo. Não, ninguém consegue, né? Mas Jesus foi. Ah, mas Jesus é Jesus. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que nós temos o DNA pecaminoso, o DNA adâmico, perdão. E o que nós temos que fazer então para ser santo? Nos arrependermos dos nossos pecados e não cometer mais aquele pecado. Eu posso hoje pecar, me arrependi e não cometo mais aquele pecado. Claro, amanhã eu vou pecar de novo, mas será outro pecado, não será algo planejado, não será algo que eu premeditei, foi algo que aconteceu, me arrependi, peço perdão e não cometo mais. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você confessou para Deus o seu pecado e deixou, alcança misericórdia. Mas a nossa querida Andressa, veja isso daqui, veja. Manda, meu amor, você obedece. Não, eu obedeço a Jesus Cristo, que você não obedece, primeiramente. Eu tô aqui para representar Jesus Cristo, para respeitar Jesus Cristo. Vocês não estão aqui para respeitar Jesus. Você não respeita... Vocês estão aqui para representar religiosos. Você cobra respeito e não respeita ninguém. E o papel do diabo é acusador. Você tá cumprindo o papel do diabo. Eu estou cumprindo o papel de pecadora. Ó, sou pecadora. Muito pecadora. Talvez a pior das pecadoras. E eu preciso da misericórdia de Jesus. E creio que Jesus vai vir me salvar. E nos arrependemos, diferente de você que não se arrepende. Eu me arrependo todo dia. Agora, eu fumo e depois eu me arrependo. Eu fumo de novo. Você ama Jesus? Amo. Pois bem, eu vou deixar o restante do vídeo para você ver, mas eu preciso parar nisso aqui para comentar. Ela disse que se arrepende todos os dias. Ela fuma um cigarro e se arrepende, e depois fuma de novo e se arrepende. É como se ela também fizesse os filmes que ela faz e se arrependesse logo em seguida, mas no outro dia fizesse os mesmos filmes, mas se arrependesse. Então, no pensamento dela é o seguinte: desde que eu me arrependa logo após eu cometer o pecado, então está tudo certo, está tudo bem, a minha salvação está garantida, porque o que vale é eu me arrepender. Só que quem tem esse tipo de pensamento já teve a sua mente, o seu pensamento cauterizado há muito tempo. O seu espírito já está morto há muito tempo. Porque a Bíblia é clara em dizer: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Se eu confesso hoje e cometo o mesmo pecado daqui a pouco, e confesso de novo a Deus e cometo o mesmo pecado, eu não vou estar me arrependendo. Porque se eu me arrependo, ora, eu não faço a mesma coisa.
Se eu me arrependo, eu não cometo o mesmo erro, porque eu me arrependi do erro que eu fiz. O que pode acontecer com ela é que ela tem remorso e logo após que ela comete o pecado, ela tem remorso, acha que se arrependeu e logo após comete de novo e tem remorso outra vez. Não adianta. Não adianta você achar que você vai pecar e pedir perdão, que Deus vai te perdoar. Ah, você cometeu um pecado aqui agora. Você mentiu, pediu perdão. Daqui a 2 minutos você mente de novo e pede perdão de novo. Aí você vai mentir de novo. Deus não vai perdoar isso. Ah, eu me arrependo toda hora, eu cometo pecado, mas me arrependo. Não adianta. A vida do cristão é santidade, é um processo de evolução. É um processo evolutivo. Você não pode ser a mesma pessoa amanhã que você foi hoje. Eu não posso ser a mesma pessoa hoje que eu fui ontem. Não posso. Eu tenho que viver uma vida plena, uma vida de santidade, de purificação. Eu tenho que viver uma vida diante da presença de Deus de constante purificação, constante mudança. O que eu fiz ontem, não posso cometer o mesmo erro hoje. Será que essas pessoas não conseguem entender isso? Mas vamos ver o restante do vídeo. Manda, meu amor, você obedece. Não, eu obedeço a Jesus Cristo, que você não obedece, primeiramente. Eu tô aqui para representar Jesus Cristo, para respeitar Jesus Cristo. Vocês não estão aqui para respeitar Jesus. Você não respeita... Vocês estão aqui para representar religiosos. Você cobra respeito e não respeita ninguém. E o papel do diabo é acusador. Você tá cumprindo o papel do diabo. Eu estou cumprindo o papel de pecadora. Ó, sou pecadora. Muito pecadora. Talvez a pior das pecadoras. E eu preciso da misericórdia de Jesus. E creio que Jesus vai vir me salvar. E nos arrependemos, diferente de você que não se arrepende. Eu me arrependo todo dia. Agora, você eu fumo e depois eu me arrependo, daí eu fumo de novo. Você ama Jesus? Amo, sou completamente apaixonada por ele. E o que você acha que ele falaria diante de você? Sou completamente apaixonada por ele. Ele diria, filha, vai e fala de mim e deixa todo mundo achar que você é louca. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Ele falou com religioso. Ele falou com religioso. Jesus conhece meu coração. Olha quanto religioso batendo palma. Eles não sabem nem o que eles estão falando. Jesus falou pros religiosos. Eu não sou religioso. Ele falou pros religiosos. Porque eles pregam e eles não conhecem o amor de Cristo. Não tenho religião, não sou católico, não sou evangélico. Jesus não falou para os pecadores. Você não segue a Jesus Cristo. Eu, pecadora, não sou pastora. Eles são os religiosos. Eles estão tentando me convencer de um Jesus que Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. O nosso Jesus é o verdadeiro, é o alfa e o ômega, a verdade, o caminho e a vida. É o que salva. Quem convence é o Espírito Santo, não é você. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não, eu sou instrumento assim como você. Você é Jesus? Não, Jesus é quem manda na minha vida. Todos aqui, eu nem tinha falado ainda com você, você não me conhecia, você falou que eu vou pro inferno e você vai ser salva. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Aqui vão pro inferno. Eu falei que é mais fácil vocês irem pro inferno do que eu, porque vocês estão me julgando. E quem julga quem vai pro inferno não, é você? Não, é Deus, assim como você também não pode julgar. Eu não tô assim falando como que você vai pro inferno. Eu não sou obrigada a aceitar. Eu não sou obrigada a aceitar a sua lei. Eu não sou obrigada a essa lei que vocês estão pregando de uma Bíblia antiga. Eu estou na nova aliança. Eu estou na aliança de Jesus. Eu não estou na antiga aliança. A nova aliança ela é concedida pela graça. E a graça é a partir do arrependimento. Você não se arrependeu. Eu me arrependo agora. Você de manhã, agora? de tarde, o tempo inteiro. Então por que amanhã você vai continuar fazendo as suas práticas? Porque eu sou ser humano. Continuar degenerando. Porque eu sou ser humano. Novas porque eu quero. as crianças Deus que vão me ver deu. Não, você cada um é responsável por sua escolha. Não. O filho pode ser um filho bandido e um filho estudioso. E o que os seus frutos o pai pode ser estudioso e o filho escolher bandido. Não quer. Cada um tem que responder pelo seu pecado. Não vem botar culpa do pecado dos outros em cima de mim. Eu faço os meus pecados. Se você quiser pecar, o problema é seu. Entendeu? Você vai responder pelo seu, eu vou responder pelo meu. Pois bem. Essas pessoas não conseguem entender. Engraçado que vocês que eu digo, os que gostam, que concordam com o pensamento dela, vocês sempre dizem, vocês são religiosos. Ela gosta de usar essa palavra, vocês são religiosos. Por que nós somos os religiosos? Porque nós pregamos que a promiscuidade é pecado. Nós pregamos que o que ela faz é pecado. Ela dá para outros homens com o filho dela filmando. E nós falamos que isso é pecado. E ela nos chama de religiosos. Deus chamou ela daquele jeito. Deus quer ela daquele jeito para ganhar os perdidos, para ganhar os travestis, para ganhar as prosti, para ganhar as pessoas que estão perdidas. Então Deus quer ela daquele jeito.
A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. É simples você entender e interpretar a palavra de Deus. Então, desde que você pregue a verdade, você vai ser um religioso. Você não pode pregar a verdade que você é um religioso. Religioso é se eu pregasse o usos e costume. Agora, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu prego a Bíblia, eu estou falando sobre o meu meio de salvação. Eu estou falando sobre o caminho que nos leva até Deus. A palavra de Deus, ela é contra tudo isso que essa mulher faz, e mesmo assim, ela continua afirmando que ela está salva, que você que não concorda com ela, que nós somos os religiosos. Eu não sei que loucura que entra na cabeça dessa mulher. Ela parece ser uma mulher tão esperta, mas o diabo, ele cega. O Deus desse século tem cegado esta geração. Essa geração está enferma, está destruída moralmente e espiritualmente. E ela vai ter uma grande decepção quando ela partir dessa vida, que ela vai ver que tudo que ela acreditava estava errado. E que quando ela abrir os olhos, depois que ela deitar aqui e abrir os olhos na eternidade, ela vai abraçar com um cramunhão, né? Esse é o vídeo de hoje. Deus te abençoe. A mão de Deus pesou e pesará sobre Andressa Urach. O vídeo que eu vou trazer para você aqui é um vídeo polêmico, é um vídeo forte. Porém, eu vou trazer isso aqui porque eu não aguento ver essas coisas e ficar calado, como se nada tivesse acontecendo. Isso aqui, queridos, o que eu vou mostrar para vocês aqui é algo indignante. A mão de Deus puniu a Andressa Urach. Vou te mostrar isso aqui agora. Agora. Seja bem-vindo. Sua presença, como sempre, é aquele prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Com seu joinha. E você pode também ler esse QR Code que está aqui e contribuir com o canal. Então dá o seu joinha, se inscreva, faça o seu comentário sobre a nossa amada Andressa Urach, a grande serva do Senhor, né? Como ela se intitula. Comente aqui. Se você comentar e curtir e se inscrever, já ajuda bastante o canal. Quer contribuir com algum R$1, 10 centavos, 20 centavos? Contribui aqui nesse QR Code, certo? Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. A Andressa Urach, todos sabem da origem, da história da Andressa Urach. A história dessa mulher é uma história um pouco pesada desde o seu início. Uma mulher que passou desde a sua infância, ela traz consigo traumas de infância, aonde ela foi bulinada, uma palavra leve que eu posso falar aqui. Ela foi bulinada na sua infância, teve a sua inocência retirada na sua infância. Alega também ter feito amor, entre milhões de aspas, ter feito amor com o próprio irmão, não porque ela quis. Vou trazer essa história aqui para você já aqui. E entre outras coisas, entre ela ter se relacionado com cachorro. Que coisas terríveis. A Andressa Urach, ela é uma mulher, antes de trazer o que eu quero te mostrar aqui, eu vou te falar isso que você vai concordar comigo. A Andressa Urach, ela é uma mulher que tem muitos traumas psicológicos que levou ela a ser o que ela é hoje. Por mais que no meio do percurso, no meio da trajetória, Deus quis puxar ali a corda e mostrar para ela que ela poderia mudar, que ela poderia ter uma mudança e começar a servir a Deus verdadeiramente. E isso aconteceu por um tempo. Após a mão de Deus ter pesado sobre a Andressa Urach, depois daquela cirurgia que ela fez, colocou silicone industrial, se não me engano, algo do tipo, e ela quase partiu dessa para pior. Ela teve um encontro com Deus, e por um tempo, a Andressa Urach foi um exemplo de mudança, foi um exemplo de serva de Deus. Estava pregando em presídios, fazendo obras missionárias, milagres acontecendo através da Andressa Urach. Só que no meio dessa trajetória ela encontrou a Igreja Universal, e lá arrancaram tudo que ela tinha, e ela se viu pobre, sem nada, e não conseguiu servir a Deus sem dinheiro. Então, já que eu não consigo servir a Deus sem dinheiro,
deixa eu voltar para as minhas velhas práticas. Que sai da Universal, a gente aprende, né, que quando a gente tá lá dentro a gente não pode frequentar outras igrejas porque a gente estaria misturando os vinhos. Então a gente aprende a ficar só na Universal. Então a gente tem até medo de sair da Universal, né, por desobediência a Deus. Então eu posso dizer. Então eu queria pedir perdão e queria mandar um recado para o Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar, né, Bispo? O senhor sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay. E eu obedeci, mesmo amando ele. Por amor a Deus. Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né, pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. E anos depois, o senhor sabe disso. Infelizmente eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim, por ser o pai do meu filho, e eu tentei reconstruir o casamento, mas a orientação é que eu não casasse com ele, porque ele não era da Universal. O senhor sabe disso, que isso é verdade. E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record. Só que graças a Deus naquela época eu tinha algumas aplicações e eu podia me sustentar. Então eu aprendi a viver com menos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha muito medo de me perder. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, Bispo, eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências. Sofri as consequências da desobediência, então tudo bem. Eu tinha que colher o que eu tinha plantado. Mas continuei fiel, obedecendo aqui. E eu queria falar de Jesus 24 horas. Mas talvez o senhor não saiba de algumas coisas. Eu fui orientada a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Para avisar o senhor também que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo e eu não podia falar de Jesus. Muitas coisas aconteceram, Bispo, muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica. Mas eu acredito que o senhor, como líder da Universal, o senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. Só que, Bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, Bispo. Não faz. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, Bispo. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, acho justo. Mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou pro inferno, Bispo. Porque eu dei tudo para Deus. Tudo, Bispo. Tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. E aí, Bispo, eu fui orientada
a ir para a política. E eu disse que eu não estava preparada para ir para a política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na Fogueira Santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o Senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na Fogueira Santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente chutada da igreja, né? Com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o Senhor, para com a Fogueira Santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não têm nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV, ou eu não consigo nem falar. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso.
E aí eu fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra... E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo, caindo com a minha queda, porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puto. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o Senhor que negou a igreja me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me devolvessem pelo menos uma parte para mim abrir um negócio, porque eu não sabia do que viver. E eles me disseram que eles não iriam devolver as minhas doações para não abrir precedente para outras pessoas pedirem as doações. E tudo bem a minha alma ir pro inferno, né, bispo? Tudo bem. Eu sou exemplo de desobediência, tudo bem voltar pro puteiro. Só que Jesus teve misericórdia de mim. E sabe quem me ajudou, bispo? A pessoa que o senhor mandou, orientou, que eu abrisse mão da amizade. Aquela pessoa que logo que eu me converti, que eu acreditava que eu estava obedecendo a Deus quando eu recebi orientação. E foi graças a ele que no ato de desespero eu não estava lá no puto. Deus teve tanta misericórdia de mim que colocou na minha vida um homem de Deus, que hoje é meu marido, que sabe da minha história, que é uma pessoa que crê em Jesus. Deus não me desamparou. Então, Bispo Macedo, eu venho até aqui falar com o senhor para que o senhor consiga entender tudo o que aconteceu, porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Então, bispo, eu peço pro senhor, para com a fogueira santa, bispo, porque o senhor tá levando almas pro inferno, porque Deus não faz cair bênçãos sem medidas na nossa cabeça. E num ato de desespero, a pessoa acaba dando tudo como eu dei. E pode ficar até sem onde morar. Se não fosse a misericórdia de Deus, bispo, se não fosse o amigo que o senhor orientou eu a sacrificar, hoje eu tava dentro de um ponto... Estaria levando milhares de almas pro inferno. Então foi isso que aconteceu. E eu entrei na justiça contra a igreja, pedindo os 2 milhões de volta, porque eu não acho justo a fogueira santa. Eu acho justo sim o dízimo. Mas a fogueira santa não é justa, bispo. Não é justa. Não é justa. Então, se o senhor diz que tem o Espírito Santo, se o senhor acredita que a Universal é a obra de Deus, não faz mais a fogueira santa, porque isso é um crime. É um crime. Bispo, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí eu queria deixar para o senhor refletir, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou